O texto que nós vamos ler se refere aos instantes seguintes à ressurreição de Jesus. Ela havia acabado de acontecer, e diante do poder manifestado na ressurreição, os guardas haviam fugido em pânico, desnorteados. As mulheres que foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus foram as primeiras a ver a pedra removida, um anjo assentado em cima da pedra, e elas tiveram a oportunidade de conversar com esse anjo. Então, o texto que nós vamos ler é a sequência disso que eu acabei de contar para vocês. Então, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 8, diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. Então, até aqui, as mulheres estão maravilhadas, porque a pedra havia sido removida, elas tinham tido a visão de um anjo, haviam conversado com o anjo. Veja o que diz no verso 9, que coisa maravilhosa. De repente, Jesus as encontrou. Irmãos, olha isso. De repente, Jesus as encontrou. Que coisa gloriosa. E disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Para nós entendermos a profundidade do que está acontecendo e a grandeza das palavras de Jesus, nós precisamos entender o contexto em que isso se deu. Quais os fatos que antecederam a esse relato que lemos? Qual foi o seu contexto? Desculpe. Então, ao longo da caminhada de Jesus com os discípulos, em diversas ocasiões, Jesus os avisou de que ele precisava morrer. A sua vida não seria tirada por ninguém, mas ele a daria por amor a nós. Ele tinha que passar pela morte, mas ele os alertou que logo depois disso ele ressuscitaria. Poucos dias antes, Jesus relembrou isso aos discípulos e os advertiu dizendo: todos vocês irão me abandonar. E de fato, como Jesus os advertiu, assim as coisas aconteceram. Não apenas aqueles 70 discípulos um pouco mais distantes, não os 12, não os 3 mais próximos, mas todos fugiram, não ficou nenhum. Jesus é completamente abandonado por todos aqueles que há poucas horas atrás haviam lhe jurado um amor incondicional. Não fica ninguém. Aqueles homens a quem Jesus dedicou 3 anos do seu precioso tempo nesse mundo, aqueles homens que tiveram um privilégio indizível de conviver pessoalmente com Jesus, aqueles homens que tiveram a honra, o privilégio de ver com seus próprios olhos os milagres, as curas, a libertação, as expulsões dos demônios, e até mesmo alguns deles, a transfiguração de Jesus, o momento em que Jesus se revela a eles no seu estado de glória, não ficaram com ele. Todos o abandonaram, fugiram acovardados, amedrontados, assustados, e Jesus fica completamente só. Não restou ninguém, não sobrou um sequer, todos o abandonaram. E Jesus fica só na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Nesse momento, já tivemos oportunidade de citar isso aqui algumas vezes, Jesus está levando sobre si os nossos pecados. E nesse momento, por causa dos nossos pecados sendo levados em Cristo, na cruz, a comunhão eterna e perfeita da Trindade Santa de Jesus com o Pai e com o Espírito, nesse momento é rompido. O Pai desvia o seu rosto da maldita cruz. Jesus ali fica
completamente só, morrendo pelos nossos pecados. Interessante a gente observar que enquanto todos fogem, o abandonam e o negam, o Senhor prossegue implacável para concluir a sua obra. Ele termina o que lhe foi determinado e na cruz ele dá o seu brado triunfante. Está consumado, acabou, não restou nada por fazer, sozinho, sem ajuda, nem mesmo a companhia de alguém. Ele termina sua missão e ele completa a sua obra. Agora, irmãos, o que é maravilhoso é nós sabermos que a história não acaba por aí, mas 3 dias depois da sua morte, quando o sol começa a romper, os primeiros raios aparecem, então nesse momento Jesus ressurge dentre os mortos. Ele agora ressurge triunfando sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o reino das trevas. Agora, naquele domingo, Jesus ressurge, todo-poderoso, vitorioso, majestoso, glorioso, triunfante. Agora não mais como servo sofredor, não mais no seu estado de humilhação, mas Jesus ressurge agora como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, aquele a quem pertence a honra, a glória e o louvor para todos sempre, todos sempre. Jesus está de volta, completamente vivo, exaltado, cheio de honra, cheio de glória e majestade. Agora eu pergunto para vocês, e se você estivesse no lugar de Jesus, e depois de ter sido abandonado e cumprido com absoluto sucesso, de uma maneira magnífica, a sua parte, a sua obra, a sua missão, como você reagiria ao comportamento dos seus discípulos? Como você reagiria às pessoas que alegavam amor a você, mas que quando você mais precisava delas, elas te abandonaram, fugiram e alguns o negaram? Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você diria a eles? Jesus os avisou, Jesus os alertou, disse que aconteceria assim. Mesmo assim, fugiram, abandonaram, o negaram. E agora, por ocasião do reencontro, o que você diria aos seus amigos? O que você diria aos seus discípulos? É certo que os discípulos estavam com seus corações destruídos, dilacerados. A última coisa que eles queriam naquele momento era ter que encarar Jesus, depois do que fizeram, depois da atitude que tiveram. Ao mesmo tempo que a notícia da ressurreição cai como uma bomba em seus corações e eles explodem com uma imensa alegria, eles tinham uma questão que precisava ser resolvida, que afligia profundamente seus corações. Depois de o terem abandonado e o negado, apesar das advertências, agora, em algum momento, eles vão ter que encarar Jesus novamente. Eles vão ter que olhar nos olhos de Jesus. Como isso vai acontecer? O que Jesus vai dizer? O que Jesus vai falar? O que Ele fará? Como Ele reagirá? Irmãos, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jesus, como você faria se você estivesse no lugar de Jesus? Nós somos feitos do mesmo barro. Eu imagino que você faria. Você faria a mesma coisa que eu. Certamente nós diríamos: eu avisei vocês. Mesmo eu avisando, vocês não me levaram a sério e me abandonaram.
Vocês me deixaram sozinho. Vocês me negaram. Vocês são fracos, imprestáveis. Vou em busca de outras pessoas que sejam mais fortes, mais qualificadas, mais corajosas. Irmãos, certamente nós reagiríamos de uma maneira assim. É natural, faz parte da nossa natureza. No entanto, não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus disse. Em meio a esse contexto horrível, terrível, após esses fatos, diante de todas essas circunstâncias, as primeiras palavras de Jesus, as primeiras palavras do Senhor, logo após a sua ressurreição foi: não tenham medo, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Jesus se refere àquele bando de homens imperfeitos, fracos, frouxos, inconstantes, com carinho, com afeto, e diz: meus irmãos. Eles são meus irmãos. Ele diz para aqueles que o haviam abandonado, negado e o deixado só, para que eles se dirijam para Galiléia, exatamente porque ele está indo para lá, e ele quer reencontrar os seus amigos. Depois daqueles dias de horror, em que eles estiveram separados, Jesus quer rever essas pessoas. Ele quer rever os seus discípulos, seus amigos. Ele sabe da angústia, da aflição e da vergonha que tomou conta do coração deles. E ele quer resolver isso quanto antes. Jesus não guarda amargura, Jesus não guarda rancor, ele não se sente magoado pelo que eles fizeram. Ao contrário, ele está preocupado com o coração deles, com a vergonha que sentem, com a insegurança que eles estão experimentando, e Jesus vai ao seu encontro. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Ele está dizendo: eu não desisto da sua vida, eu não desisto de você, eu não vou desistir de vocês. Se Jesus, apesar de tudo, não desistiu dos seus discípulos, ele certamente também não desistirá de nós. E quero afirmar para vocês que o simples fato de vocês estarem aqui nessa noite, ou estarem participando do culto, de casa, ouvindo essa mensagem, é prova de que Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Vejam que afirmação tremenda. João, capítulo 6, versículo 37. João 6, 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Irmãos, olhem, vejam que coisa magnífica. O que gera essa graça de Jesus, a sua bondade, a sua compaixão, a sua aceitação, não é a brandura do nosso pecado, ou a sua gravidade, mas a atitude de irmos a Jesus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Nós somos aceitos, abraçados, bem-vindos por Jesus, não pelo fato do nosso pecado,
ser considerado por nós pequeno ou de pouca gravidade. Não é por isso que Ele nos perdoa e nos aceita, mas é o fato de irmos a Ele, de o buscarmos, de o desejarmos. Observe que Jesus não diz: muitos me buscarão, e uma parte deles, desses que vierem a mim, eu não rejeitarei. Não, Ele não fala uma parte. Jesus fala: todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Todo aquele, jamais rejeitarei. Algumas vezes você deve pensar: mas Jesus, será que Ele está vendo a minha vida hoje, nesse momento? Eu digo para vocês: sim, Ele está vendo. E sabe o que Ele diz? Todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pô, mas eu sou um pecador de longa data, há muito tempo, a coisa comigo é tão complicada. Jesus diz: jamais o rejeitarei. Mas meu coração é muito duro, parece uma pedra, tão rebelde. Todo aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Mas o meu passado foi terrível, eu servia ao mundo, eu servia ao diabo, eu servia a Satanás. Mas todo aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Mas eu pequei contra o Senhor. Todo aquele que vier a mim, jamais o rejeitarei. Mas, Senhor, quando eu olho para o meu coração, Senhor, se eu olho com verdade e transparência, eu vejo, não tem nada que preste em mim, Senhor, mas eu jamais o rejeitarei. Jesus, olha o meu coração, eu sou um pecador miserável, e Jesus insiste: todo aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. John Bunyan, o autor de O Peregrino, ele afirma com razão que nós tendemos a nos desviar das certezas de Cristo. Olha a afirmação de John Bunyan: nós tendemos a nos desviar das certezas de Cristo. Vou explicar isso melhor a seguir. Mas o que John Bunyan afirma é: na maioria das vezes, muitas vezes, nós preferimos acreditar em verdades do nosso próprio coração do que afirmações que Jesus faz. Nós preferimos, nós damos mais créditos à insegurança do nosso coração do que às afirmações de Jesus. E você não tenha dúvida de que, se você olhar para o seu coração, não resta muita coisa para dar firmeza e segurança à sua vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo muda de configuração. Então John Bunyan, ele imagina ele tendo o seguinte diálogo com Jesus. Ele começa dizendo assim: não, espere, você não entende, Senhor? Eu realmente estou errado de muitas maneiras. E ele imagina Jesus respondendo para ele: eu sei. O Senhor responde: você, Senhor, com certeza sabe a maior parte disso. Certamente, mais do que as pessoas podem ver, há uma maldade dentro de mim que está escondida de todo mundo. E o Senhor lhe responde: eu sei de tudo. Bem, sabe, é que não é só meu passado, Senhor. Olha o meu presente, que horrível. E Jesus lhe responde: filho, eu sei como é. E ele prossegue: mas eu não sei se eu vou conseguir me livrar disso tão cedo. E Jesus lhe responde: eu vim exatamente para ajudar esse tipo de gente. E ele insiste: Senhor, o fardo está pesado e está ficando cada vez mais difícil de levar. Então Jesus lhe diz: deixa eu carregar para você. Ele responde: Senhor, esse fardo é pesado demais para alguém suportar.
E Jesus lhe diz: não para mim. E ele prossegue dizendo: Senhor, o Senhor não entende, as minhas ofensas não são contra as outras pessoas, as minhas ofensas, elas são contra você. E Jesus lhe responde: então, eu sou a melhor pessoa para perdoá-las. Mas, Senhor, quanto mais dessa feiura do meu coração o Senhor descobrir, mais rápido o Senhor vai se afastar e desistir de mim. Então, Jesus lhe responde: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ainda segundo Bunyan, não podemos apresentar uma razão que leve Cristo a fechar o seu coração às suas próprias ovelhas. Não existe um motivo que faça com que Jesus desista dos seus. Irmãos, é isso. Toda amizade humana tem limite. Toda amizade humana dura até que uma pessoa ofende mais gravemente o seu amigo. Toda amizade dura até que o relacionamento, em algum momento, é ferido, é de alguma maneira atacado. Toda amizade humana dura até que entre eles, as pessoas, surge uma traição. A partir de um ponto, a partir de um limite, não tem jeito, a amizade acaba, ela se desfaz, ela desaparece. Mas o nosso relacionamento com Jesus não é assim. Observe, Jesus nem mesmo diz: todo aquele que vem a mim, contrito o suficiente, quebrantado o suficiente, arrependido o suficiente. Não, ele não diz isso. Ele não diz: todo aquele que vem a mim, se sentindo mal o suficiente pelo seu pecado. Ele não diz: todo aquele que vem a mim, se esforçando bastante para ser santo. Não! Ele diz: todo aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Que coisa gloriosa, irmãos. Voltando ao versículo 10, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Quando João escreve o seu evangelho, ele chama Jesus de unigênito Filho de Deus. Quando João escreve seu evangelho, ele diz que Jesus é filho único de Deus, unigênito, único filho que Deus havia gerado. Mas depois, à medida que o Novo Testamento vai sendo escrito, revelado, os demais autores, Paulo, o autor de Hebreus, e o próprio João, quando escreve o livro de Apocalipse, deixam de chamar Jesus de unigênito e passam a chamá-lo de primogênito. Agora, depois do Evangelho, depois do que Jesus fez por nós na cruz, Jesus não é apenas o unigênito, falo com todo respeito e temor, é claro, quando eu digo apenas unigênito. Jesus não é mais o unigênito Filho de Deus, mas pelo que Ele conquistou na cruz por nós, Ele se tornou o primogênito de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? O próprio apóstolo João explica que a todos quantos o receberam, a Jesus, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo, nós fomos adotados por Deus, nos tornamos seus filhos e, consequentemente, irmãos de Jesus. E quero dizer para vocês o seguinte: essa expressão, essa maneira de falar
de que fomos adotados, de que nos tornamos filhos de Deus, isso não é apenas uma ilustração, não é apenas uma linguagem metafórica. Isso é uma realidade. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós fomos tocados pelo seu Espírito e regenerados, aconteceu em nós um processo profundo de transformação que nos levou a sermos efetivamente filhos de Deus. Hoje, quando a Bíblia diz que nós somos filhos do Todo-Poderoso, isso não é apenas uma linguagem metafórica para dizer que Deus nos ama tanto, que Ele nos ama como um pai ama o seu próprio filho. Não, não é uma linguagem metafórica. Deus é o nosso Pai e nos ama como Pai porque nos tornamos seus filhos a partir da cruz de Cristo. Ele conquistou isso para nós. Hoje, Jesus é o primogênito Filho de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão. Jesus é nosso irmão. Eu não sei você, mas para mim, isso dá ainda mais confiança para encarar a vida. Esse mundo doido, violento no meio do qual nós estamos. Me dá mais confiança ainda no meu relacionamento com Deus. Esperança em relação à vida. E olha que coisa maravilhosa. Cadê nosso irmão? Onde Jesus está? O que Jesus está fazendo nesse exato momento? Aonde Jesus está nesse instante em que nós estamos falando do Senhor aqui? Cadê Jesus? Se te perguntasse onde Jesus está, o que Ele está fazendo nesse momento, você saberia responder? Olha que coisa interessante. Para nós, o fato de nós enfatizarmos a sua obra gloriosa na cruz, e como eu acabei de dizer em instantes, ele ter concluído toda a sua missão e dado o seu brado, está consumado, terminou. Nós sabemos que 40 dias depois ele subiu ao céu, está à direita de Deus, reinando junto com o Todo-Poderoso. Essa ideia pode trazer ao nosso coração a falsa imagem de que Jesus está agora apenas esperando que o tempo se cumpra e ele possa voltar para arrebatar a sua igreja e para que os séculos finalmente venham a se consumar. Mas não é isso que acontece. A Bíblia diz o que Jesus está fazendo nesse momento. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz o seguinte: Ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por eles. Mas eles quem? Aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus. Aqueles que aproximam de Deus por meio de Jesus, por esses, agora Jesus vive sempre para interceder por eles. Sabe o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Ele está orando por você. Ele está orando pela sua vida. Ele está orando por mim. Ele está intercedendo por nós. Dizer que Jesus orou por você hoje não é uma frase lacradora para impactar, emocionar, destituída de verdade. Jesus está efetivamente orando por nós. E Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que a gente dê certo. É uma maneira de falar que Ele está pedindo para que a obra de salvação que Ele conquistou por nós na cruz e que pela fé nós já obtemos,
que isso se torne uma realidade em nossa vida. Jesus está orando para que a salvação que Ele conquistou por nós na cruz se aplique na nossa vida dia a dia. Ele está orando para que nós não sejamos salvos apenas na eternidade, quando todas as coisas se definirão. Ele está orando para nós sermos salvos da escravidão do pecado, para nós sermos preservados das tentações do mundo, para nós sermos guardados das investidas de Satanás. Jesus está orando para que a sua salvação na cruz seja efetivamente aplicada em nós, seja experimentada na prática, no nosso dia a dia. Jesus está orando por nós. E vou além. Jesus continua orando por nós. Se porventura nós caímos, se nós pecamos, Ele continua orando, Ele continua intercedendo, para que Deus não derrame a sua ira sobre nossas vidas. Ele continua orando, para que Deus nos dê graça, para nós nos levantarmos e prosseguirmos. Dito isso, irmãos, que aplicações a gente pode fazer? Primeira aplicação: retome seu relacionamento com Deus imediatamente. Retome seu relacionamento com Deus imediatamente. Qualquer justificativa, qualquer fato, qualquer aspecto que você pondere no seu coração como um obstáculo para você se chegar a Jesus, nós acabamos de ver, não tem sentido nenhum. É apenas o seu coração enganoso, relutando a aceitar, a confiar nas palavras de Jesus. Retome seu relacionamento com Deus imediatamente. Lembra do que aconteceu? Os discípulos andaram com Jesus, viram o que Jesus fez, ouviram diretamente da sua boca e o abandonaram, o negaram. Mas quando Jesus ressuscitou, tudo que Jesus queria era estar de volta com aqueles homens, era restaurá-los, era recebê-los, era abraçá-los, era curar a tristeza e a vergonha dos seus corações. E eu quero dizer para você que o Senhor está ansioso para fazer o mesmo com a gente. Ele quer que você volte a buscá-lo, Ele quer que você volte a ouvi-lo, Ele quer que você volte a glorificá-lo, à medida que você vê suas orações sendo respondidas, sua vida sendo transformada, seus queridos sendo alcançados. Ele quer que você volte a vibrar com a ação dele na sua vida. Ele não desistiu de você, Ele ainda quer que você o sirva, Ele ainda quer que você complete a missão que Ele te deu, e Ele quer que você, como falamos alguns domingos atrás, atire até a última flecha da sua aljava. Segunda aplicação: não desista de si mesmo. Confesso a vocês que enquanto redigia essa aplicação, eu entrei em conflito com o meu próprio coração, que eu falava: pô, isso daí parece filosofia de post de Facebook, né? Não desista de você. Mas, irmãos, a gente tem visto pessoas que têm se abatido demais por causa das suas lutas. Sabe assim, um sentimento de inadequação à vida cristã. Sabe aquela coisa de que você acorda e disposto a servir a Deus, a fazer o seu melhor, mas quando você vai se deitar naquele dia e pensa como foi o seu dia, você fala: não acredito, de novo, estraguei tudo, vou ter que recomeçar do zero, mais uma vez, que luta, parece que as coisas não caminham, que dificuldade. Irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte:
um sentimento de inadequação, um sentimento de impropriedade, um sentimento de incapacidade de atingir os padrões de moralidade que nós imaginamos que o cristianismo exige de nós, gera em nós esse sentimento mesmo. Isso é natural de todo cristão, pelo menos é natural de todo cristão minimamente lúcido. Se nós temos a visão da santidade de Deus, da glória de Deus e do que é ser imitador de Cristo, essa sensação de que somos incapazes, isso faz parte da vida. Que bom que você se sente assim. Que bom que você está pensando dessa maneira. Essa luta desgastante contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas, essa luta diária contra o pecado do próprio coração, ela só vai terminar na glorificação, quando viermos a receber corpos incorruptíveis após a ressurreição. Então, irmãos queridos, não entreguem os pontos, não desistam de lutar contra o pecado, não parem de buscar uma vida santa, muito mais parecida com Jesus. E o argumento é: se Deus não desiste de você, por que você desistiria de Deus? Não desista, não desanime, não se abata, mas vá em frente. Terceira aplicação. Agora eu vou fazer uma analogia direta aqui, irmãos. Não desista do seu amigo de oração. Não desista. Pense como era a sua vida antes de você se converter. Pense na rebeldia do seu coração antes de você ser transformado por Jesus. Pense como você era antes que o Espírito Santo viesse habitar em você. Considere agora toda a graça, toda a compaixão, toda a misericórdia que Jesus derrama sobre a sua vida a todo instante. Haja assim também com seus queridos que ainda se encontram nas trevas. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, tantas vezes temos sido abatidos, tropeçamos, pecamos contra Ti, Senhor. Sempre que isso acontece, temos a sensação de que o Senhor não nos ama mais, não nos deseja mais, que o Senhor se cansou e desistiu de nós. Agora, Senhor, é maravilhoso entendermos que o Senhor não age como a gente, não ama como a gente, que o amor do Senhor por nós é realmente incondicional, incompreensível. Quanta segurança, Senhor, podemos sentir ao saber que Jesus não deixou de nos amar, não está indiferente nesse momento, mas que Ele ora e intercede incessantemente por nós, para que a gente dê certo, para que a Tua salvação se aplique às nossas vidas, para que tenhamos uma vida muito mais santa. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Senhor querido, queremos amar as pessoas dessa forma, graciosamente, até o fim. E nós declaramos a Ti, Senhor querido, que ainda que usássemos todos os adjetivos de exaltação que conhecemos, em todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, não haveria palavras suficientes, Senhor, para expressar a Sua glória e a Sua majestade. Por isso, Senhor, sonda os nossos corações e vê a gratidão que Ele guarda, que Ele dedica a Ti, por toda a Tua bondade e pelo Teu amor incompreensível. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Agora, Senhor, que vamos participar
da ceia, que o Senhor mesmo, presente aqui, presente nos lares que estão conectados com a gente, participando do culto, cultuando o Senhor através da internet, que o Senhor manifeste a tua presença. Mais uma vez o Senhor venha derramar a sua graça bendita sobre nós. Mais uma vez, Senhor, recebe a gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.